Eu tenho visto muita gente comentar sobre trabalhos científicos e afirmar isso está associado com aquilo, ou isso está correlacionado com aquilo, ou ainda isso é a causa daquilo. E muita gente está confundindo esses termos, o que é associação, o que é uma correlação e o que é causalidade. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Entender cada um desses conceitos e como eles se aplicam. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal a gente discute temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, destinado a você, que é da área ou não. Então vamos lá falar desses temas. Eu sei que esse aqui é um tema um pouco mais denso e justamente por isso vou tentar trazer aqui de uma forma mais simples. A referência que eu usei principal para esse vídeo é um artigo da Nature de alguns anos atrás já, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler depois com mais detalhes. Bom, então primeiro vamos falar de associação. O que é uma associação? A associação seria uma interação dependente entre duas variáveis. Putz, não entendi. Bom, vamos tentar te explicar o seguinte. Imagine que eu tenho uma moeda. Eu pego e jogo essa moeda para cima. A chance de cair cara é 50% e de cair coroa é 50%. A moeda caiu, eu pego essa moeda e jogo ela de volta. A chance de cair cara ou coroa continua sendo 50%. Portanto, o primeiro lance e o segundo lance são independentes entre si, uma vez que um não afetou a probabilidade do outro. Agora, imagine que eu tenho um baralho aqui. Um baralho tem 52 cartas. E eu vou retirar uma carta. A chance de eu tirar uma carta do naipe, por exemplo, de espadas, é de 13 em 52, uma vez que eu tenho 13 cartas desse naipe. Eu tirei essa carta, porém veio uma carta de copas. Então, deixo a carta do lado e vou retirar mais uma carta. Nesse momento, a minha chance mudou. Agora, a chance de eu retirar uma carta do naipe de espadas, ela passa a ser de 13 em 51 e não mais em 52. Ou seja, a minha segunda retirada, a chance dela depende da primeira retirada. Ou seja, as duas variáveis estão dependentes entre si. Portanto, elas estão associadas. Deu para entender a diferença entre dependência e independência? Então, quando existe essa dependência entre duas variáveis, uma afeta a outra, existe a associação. E existem uma série de testes estatísticos que você pode utilizar para aplicar para avaliar se duas variáveis estão associadas entre si ou não. E aí, se a gente for falar de todos os testes possíveis, daria aqui horas e horas de aula, né? E esse não é o objetivo do vídeo. Então vamos colocar em prática aqui um exemplo biológico que a gente vai puxar mais para frente de volta. Diversos estudos demonstraram que existia associação entre fumar e ter câncer de pulmão. Então, como a chance de um afeta a chance do outro, elas estão associadas. Essa associação é avaliada por meio de um teste estatístico. Então, vamos falar da correlação. A correlação nada mais é que um tipo específico de associação, só que ela avalia a oscilação dessas variáveis, ou seja, se uma variável sobe, a outra também sobe, ou seja, como elas variam entre si. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que a gente vai comparar peso, o peso corporal, com IMC, que é o índice de massa corpórea. Dentro da fórmula do IMC, que é peso dividido por altura ao quadrado, nós temos o próprio peso. Então é natural que quanto maior o peso do paciente, o IMC esteja associado, né? Isso é bem esperado. Porém, quanto maior o peso, na maior parte das pessoas, maior o IMC. Isso caminha conjunto essas duas variáveis, então. Quando uma sobe, a outra também sobe, indicando que elas têm uma correlação positiva. Quando eu estou falando de correlação, eu estou falando nisso, como que essas variáveis caminham juntas, tanto para cima quanto para baixo. Uma correlação positiva indica isso. Quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma desce, a outra desce. E uma correlação negativa indicaria que são movimentos opostos. Ou seja, enquanto uma sobe, a outra desce. Enquanto uma desce, a outra sobe. Então, quando eu estou falando de correlação, eu estou falando dessa variação conjunta entre as variáveis. Bom, então chegamos num ponto que eu vejo muita gente se confundir. Nem sempre o fato de existir uma associação, uma correlação, indica uma causalidade. Nós falamos lá antes que o cigarro está associado com o câncer de pulmão. Agora, se nós pegássemos uma população e avaliasse, não o cigarro, avaliasse isqueiros e analisasse o número de pessoas que caminham com isqueiros com o número de pessoas que têm risco de câncer de pulmão, talvez nós encontrássemos uma associação entre isqueiro
isqueiro e câncer de pulmão, entre carregar isqueiro e ter câncer de pulmão. Isso indica que carregar isqueiro leva ao câncer de pulmão? Não, porque eu tenho aqui no meio algo que pode levar à confusão, que é o fato de que pessoas que carregam isqueiro, geralmente elas fumam. Existem formas estatísticas de eu isolar isso, de eu fazer ajustes para avaliar se aquela variável está sendo afetada por mais alguma coisa ou não. Porém, ainda assim podem ter problemas de seleção. Um exemplo clássico é de um estudo que avaliou a associação entre o consumo de café e câncer de pâncreas. Esse estudo, mesmo tendo feito os ajustes depois para tabagismo e para os outros fatores, ele chegou à conclusão que café estava mais associado com câncer de pâncreas. Até porque tem um vídeo aqui no canal da gente falando dos benefícios do café para a tua saúde. Se não viu, vê lá depois, hein? Voltando ao tema, o que acontecia nesse estudo? Aqui foi um problema na seleção dos pacientes que ele colocou. Como ele pegava pacientes com e sem câncer de pâncreas e perguntava para o paciente, você toma café? Você fuma? O que acontecia? Como um dos sintomas iniciais do câncer de pâncreas eram problemas gastrointestinais, muitos pacientes recebiam a orientação na época. Como você está tendo alguns problemas gastrointestinais, pare de tomar café. E aí, quando a pessoa foi olhar lá na frente, ela olhou e falou, encontrou a associação. Mas a associação foi por um problema na seleção. Então, nem sempre que existe associação, existe causa. Quer ver outros exemplos mais estranhos ainda? Olha isso aqui. Ele avaliou a correlação entre o número de divórcios no estado do Maine com o consumo per capita de margarina nos Estados Unidos. Olha os dois gráficos aí na tela. Olha como existe uma correlação forte e estatisticamente significativa entre essas duas variáveis. Isso significa que consumir margarina aumenta divórcio? Não tem sentido nenhum, né? Olha outro aqui. O consumo per capita de mussarela nos Estados Unidos com o número de defesa de teses de doutorado em engenharia civil, altamente correlacionadas. Indica que comer mais mussarela pode levar a mais doutores em engenharia civil? Claro que não. Mas lógico, trazendo essas comparações espúrias assim, fica bem grosseiro, né? Mas quer ver uma coisa que muita gente falou no começo da pandemia? Saiu um estudo lá da Itália demonstrando que existia uma associação entre vitamina D baixa e mortalidade por Covid. Pronto, todo mundo começou a falar. Vitamina D baixa piora o sistema imune e, consequentemente, aumenta a mortalidade por Covid. O estudo avaliou isso? Não, ele simplesmente avaliou a associação. Será que as pessoas com vitamina D baixa não tinham vitamina D baixa porque são mais idosos, porque ficam mais em casa, porque praticam menos exercício físico, porque estão menos expostas ao sol? Várias coisas podem ser levantadas dentro disso. Por isso que esse tipo de estudo que verifica a associação, ele é apenas o pontapé inicial para uma investigação mais aprofundada. Bom, então como que a gente poderia inferir essa causalidade? Essa é uma dúvida que há muito tempo se faz em pesquisa. Nos anos 60 foram propostos os critérios de Hill, que eles seriam 9 critérios que você deveria analisar para chegar à conclusão se existe causalidade ou não. Obviamente esses critérios já têm muitos e muitos anos, né? Tem aí quase 50 anos, então eles precisam ser adaptados e interpretados na nossa realidade, mas eles servem sim como um norte para a gente pensar sobre isso. Vamos conhecer eles então? Então, o primeiro critério é a força da associação, que é isso que a gente falou até agora, é a presença da associação entre essas variáveis. Quanto mais forte ela pode sim sugerir mais uma causalidade, mas não confirmar. O segundo critério de Hill, ele traz para a gente a consistência. Então, ele avalia se esse resultado desse estudo ele foi reproduzido em outros estudos para trazer essa consistência a todos. Vamos imaginar aquele caso do consumo de mussarela e o número de doutores em engenharia civil nos Estados Unidos. Isso precisaria ser reproduzido em outros meios, em outros locais. Será que essa correlação existe no Brasil? Será que existe em alguns países da Europa? Provavelmente não, né? Porque aquilo deve ter sido ao acaso. Na sequência, a gente entra no fator de especificidade. Como os critérios foram criados nos anos 60 e ele se referia muito a doenças infecto-contagiosas, isso era mais forte naquele momento. Mas ainda assim ele precisa ser avaliado, pois como eu falei lá anteriormente, às vezes a gente pode ter outros critérios que levem àquela doença também, que podem afetar aqui. Imagina, por exemplo, se eu vou avaliar risco cardiovascular e eu pego uma variável lá. Eu pego, por exemplo, a vitamina D. A gente tem outros fatores que podem levar também ao risco cardiovascular envolvidos e que eu vou precisar fazer o ajuste. Como,
por exemplo, sedentarismo, consumo de cigarro, a obesidade, tudo isso precisa ser avaliado em conjunto para ver se aquela variável, ela isoladamente, ela realmente está tendo essa associação. O quarto critério se refere à temporalidade, ou seja, se essa possível causa aconteceu antes do evento. Não existe causa que aconteceu depois do evento. Então, se existe uma relação de temporalidade. O quinto, ele se refere ao gradiente de exposição, ou seja, se quanto mais exposto àquele risco, maior a chance de desenvolver determinada doença. Por exemplo, quanto mais a pessoa fuma, maior o risco de desenvolver câncer de pulmão, para voltar naquele exemplo inicial. Por fim, o sexto, ele traz para a gente a plausibilidade, ou seja, é plausível que tudo que a gente passou até aqui de fato exista. É plausível que o consumo de mussarela leve a mais formação de engenheiro civil? Não parece plausível. Existe um mecanismo que a gente poderia utilizar para explicar isso? Provavelmente não. Então é isso que você puxa neste critério. O sétimo critério ele é bem parecido com o sexto. Ele fala a respeito da coerência. Esses dados que você obteve, eles são coerentes com o nosso conhecimento científico. O 6 da plausibilidade ele fala mais a respeito do mecanismo biológico da questão, enquanto que a coerência fala a respeito de todo o conhecimento científico. Aquilo é coerente ou esses dados que a gente está encontrando são divergentes de tudo? Que foi o ponto em que eu critiquei, por exemplo, a questão da coerência lá no vídeo a respeito da proxalutamida. Eu fui muito criticado na época, mas veja como ele não tem coerência com os outros estudos a respeito da mesma doença. O oitavo critério ele seria a evidência experimental, se além da questão da observação ele foi testado de um ponto de vista experimental, ou seja, com alguma intervenção. E o nono seria a analogia, ou seja, existem outras situações similares que a gente poderia comparar para respaldar essa possível causalidade. Utilizando esses critérios como norte, a gente pode inferir se existe ou não causa. Mas veja que a associação ela é importante, mas ela por si só não define causa. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, porque isso é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo, chegar a mais pessoas, trazer conteúdo de qualidade para vocês. Não esquece de comentar aqui sugestões de temas para próximos vídeos, críticas, enfim, qualquer comentário é aceito. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Bom, tema muito técnico, né? O pior é que eu acho que esse vídeo não vai chegar em quem precisava receber ele. Mande para alguém aí, gente. Mande para alguém que você acha que precisa. Pior que às vezes vem hate junto, mas fazer o quê, né?